Olá, Sicredidex! Mais uma vez estamos juntos no nosso momento de reflexão, aquele cafezinho virtual que tanto gostamos. Eu já estou com o meu, e vocês? Hoje temos um momento bem especial, a participação da nutricionista Ana Paula em parceria com a Unimed. Vamos conferir? Seja bem-vinda, Ana Paula! Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso café virtual do Sicredi, em parceria com a Unimed. Eu me chamo Ana Paula Barros, sou nutricionista e hoje trouxe algumas reflexões sobre alimentação saudável no contexto de vida, pensando na saúde da mulher, pensando na saúde do homem. Nós acabamos de passar pela campanha de Outubro Rosa que visa a saúde da mulher. Agora em conexão, essa live é especificamente para o Novembro Azul, onde trata a saúde do homem. Então vamos refletir um pouquinho também sobre quais atitudes, como está o meu estilo de vida e como que isso reflete na minha saúde, tá? Então, trouxe uma reflexão bastante importante para vocês em relação ao nível de energia. Tá? Então isso vocês vão poder conectar bem como está a saúde. Isso serve tanto para a mulher quanto para o homem, tá? Algumas características bastante importantes que vocês podem observar no dia a dia, né? Vocês podem ver a figurinha, né? Como que eu me sinto no meu dia a dia? Eu estou 100%, a minha bateria, né? Eu levanto e já sinto que minha bateria está meia energia ou a minha bateria está quase a zero, né? Então, no meu dia a dia, eu acordo, eu me sinto disposta, como que anda meu sono, como que está a qualidade do meu sono? Estou tendo problemas de insônia, sinto dores de cabeça frequentes, meu intestino já não funciona regularmente, tá? Então, esses são alguns sinais e sintomas que nosso corpo manifesta, tá? Trazendo malefícios à nossa saúde, tá? Agora, se eu durmo bem, meu intestino funciona diariamente, me sinto bem, me sinto disposta, né, disposto, tá? Então aí a gente tem como, né, a bateriazinha ali, ela age como se estivesse bem carregada. Então isso vocês podem observar bastante no dia a dia de vocês, tá? Isso é reflexo também do nosso estilo de vida, tá? Trazer reflexões para vocês em relação a como está as minhas atitudes, tá? O que eu estou fazendo para contribuir para a minha saúde, né? Pensando numa questão preventiva, né? Não pensando só na prevenção do câncer, mas também para todas as outras doenças, aí, complicações metabólicas que o nosso estilo de vida, né? Se a gente está com os nossos hábitos ruins, a gente acaba trazendo uma maior prevalência e incidência, tá? Então, trouxe para vocês, né, como em relação aos pilares da boa saúde. Tá? Então, estar munido de boa saúde, tá? Eu não posso pensar só na alimentação e separar dos demais aspectos, tá? Então, eu vou pensar na minha rotina, no meu estilo de vida. Eu faço atividade física regular, pelo menos 3 vezes a semana, né? Como que está meu sono? Lembra que eu falei? Você dorme bem? Como que tá? Você tem insônia, tem dificuldade para dormir, tem pensamentos acelerados antes de dormir? Isso acaba afetando, né, e trazendo consequências sobre a sua energia durante o dia. A questão do intestino, o intestino funciona bem? Estou tendo uma alimentação balanceada? Como que está o gerenciamento do estresse, das emoções? Eu fico mais irritada, né? Como que tá? Eu sou bem disposta, bem humorada, tá? Então, tudo isso são aspectos, né, que se conectam, né? Se a maior parte está ruim, a gente acaba tendo, né, questões mais voltadas para a saúde, já não vai tão bem, a nossa energia fica baixa, né? Agora, se eu estou maior parte do meu tempo contribuindo, né, para que a minha energia fique ativa, né? Esses seriam alguns pilares que a gente tem que seguir como base, tá? Mas vamos, né, para a alimentação, né? Como que eu posso contribuir para a minha alimentação em relação à prevenção dessas doenças, tá? Mas focado na saúde do homem, como a gente está no Novembro Azul, tá? Então não posso deixar de trazer essa atenção especial, tá? Quando eu falo em ter mais de 50 anos, não significa que eu preciso esperar até 50 anos para começar a pensar cuidar da minha saúde, tá?
tudo isso vai de encontro ao que eu fiz ao longo da vida, né? Como foi meu estilo de vida, tá? Então, esse cuidado é mais para a questão preventiva, né? De fazer o exame com o urologista, né? Porque essa fase é uma fase de maior atenção para você verificar e ter um diagnóstico e aí poder também, né, tratar antes que seja mais grave, tá? A questão do histórico familiar de câncer, né? Então a genética ela também envolve muito essa questão, tá? Para prevenção, né? A irregularidade na questão dos exercícios físicos, né? O hábito de fumar, a má alimentação, tá? Logo mais eu já vou falar para vocês o que está relacionado, quais são os hábitos mais ruins relacionados à má alimentação que trazem, né? Esse histórico e essa maior prevalência dessas doenças, tá? E a questão do sobrepeso, tá? Também trazendo uma reflexão bastante importante em questão à saúde do homem, né? O homem, ele é tido como provedor do lar, né? Então, assim, ele tem uma maior responsabilidade do dia a dia, é a correria. Então, assim, acaba deixando de lado alguns hábitos que são mais importantes. Então, essa correria do dia a dia, a alta demanda de trabalho, faz com que, às vezes, ele acabe abandonando certos hábitos. Fazer atividade física, cuidar da alimentação e também, às vezes, a questão dos sentimentos também acabam o sabotando e levando também para o hábito de fumar, o ganho de peso, né? E também para o consumo elevado de bebidas alcoólicas, tá? Então, essa demanda vai sobrecarregando o organismo, trazendo, né, fazendo com que o corpo adoeça, tá? E aí, como esse tema também envolve a questão da prevenção ao câncer, não posso deixar de falar que também está relacionado aos hábitos alimentares, né? A exposição aos xenobióticos. Então, o que são xenobióticos, né? São corpos estranhos que o nosso corpo vai armazenando e certas pessoas não têm tanta capacidade. Às vezes, o seu organismo já está mais fragilizado, tá? Maior a exposição que você tem, o seu corpo metaboliza menos, né? Isso se torna mais agressivo e aí, muitos fatores a gente se expõe no decorrer do dia, tá? Isso válido tanto para a questão da mulher quanto do homem, tá? Mas pensando especificamente na prevenção do câncer, tá? Então a gente está exposto a agrotóxicos, parabenos, bisfenol, então esses são ativos que são utilizados em compostos plásticos, tá? Os aditivos alimentares, tá? E os metais tóxicos, tá? Então, às vezes você se alimenta de alimentos que são enlatados, ou alimentos que são ultraprocessados, ou até mesmo as características da embalagem desse produto pode estar trazendo malefícios, tá? E às vezes não é um fator específico, tá? É a união, né? Então, por exemplo, a minha saúde já não está boa, não estou tendo hábitos saudáveis, e aí eu me exponho a esses corpos estranhos, meu organismo frágil vai fazer o quê? Vai responder trazendo a doença, desenvolvendo a doença, tá? E aí soma junto a questão, né, se eu tenho uma predisposição genética para essa doença. E aí quando eu vou falar na questão da alimentação, tá? A gente precisa ter um pouco de cautela quando a gente classifica um alimento como proibido ou quando um alimento ele vai trazer mais benefícios para a saúde, tá? Então, tudo vai depender da dose que você utiliza e consome, tá? Existe uma frase que fala que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose, tá? Então, não existe alimento milagroso, mas também não existe aquele alimento proibido, tá? Depende de como você se expõe a essa alimentação, tá? Então, dentre os alimentos que trazem mais malefícios aí, que isso está muito na rotina, né? Faz parte aí de uma alimentação mais prática, né? São os nitritos e os nitratos, né? Dentre esses alimentos, né? O que compõe? Linguiça, os embutidos, né? O bacon, o salame, o presunto, a mortadela, a salsicha, tá? Então, são alimentos, assim, bastante nocivos para a nossa saúde, tá? E também o elevado consumo de alimentos ultraprocessados. Então, nós temos várias categorias de alimentos. Nós temos os alimentos in natura, minimamente processados, os processados, e aí entra para uma classificação mais prejudicial, que seria os ultraprocessados, tá? Para vocês entenderem melhor
o que é um alimento ultraprocessado, tá? Na composição, na fórmula industrial, ele vai conter 5 ou mais ingredientes, tá? Isso serve para alimentação, né? Como sorvetes, biscoitos recheados, né? E refrigerantes, né? Aqueles alimentos tipo fast food mesmo, tá? E aí também, voltando um pouquinho sobre aquela questão dos xenobióticos, né? Eu devo me preocupar não só com o alimento, mas como esse alimento está sendo conservado, tá? Então aí segue algumas dicas para você fazer no seu dia a dia, né? Começar a observar a questão dos produtos, dos materiais, das embalagens, tá? Então, por exemplo, alimentos, produtos plásticos que têm código de reciclagem 3 ou 7, tá? Eles podem ser feitos com os bisfenóis ou os eftalatos, tá? Que são aqueles materiais que são nocivos ao nosso organismo, tá? A questão de ingerir bebidas quentes, sopas em copo plástico, quando está aquecido, tá? E também não aquecer os alimentos nesses recipientes e potes, principalmente quando tem esse material de reciclagem que está fora, né, que contém esse bisfenol. Então, quando ele é aquecido, ele penetra no alimento, prejudicando mais ainda a saúde. Bom, falei de algumas questões mais voltadas à alimentação, aos malefícios, né, à exposição que nós temos aos alimentos que realmente nos trazem prejuízos, nos causam sobrepeso. Em média, esses alimentos eles são alimentos de baixa composição nutricional e alto valor energético, né? Então, quanto mais exposto à alimentação rica em calorias, e quanto menos meu corpo demanda atividade física, como eu disse que é uma prática importante, o meu corpo ele tende a se tornar sobrepeso. Aí entra o excesso de gordura abdominal, né? A gordura visceral, vem as alterações nos nossos exames bioquímicos, tá? Então, são fatores que vão se sobrecarregando quando a gente tem, né, uma frequência maior, tá? Mas vamos falar sobre como eu devo tratar a minha alimentação de uma forma adequada para poder me prevenir, que é o mais importante, tá? Já voltando para essa questão da saúde do homem, né? O importante é as consultas regulares com o urologista, tá? A questão dos exames anuais, né? Então, verificar, a gente precisa nos prevenir, né? A gente precisa de um parâmetro bioquímico que nos mostre, né? Se meus exames estão ok ou se eu já preciso começar a cuidar dos meus hábitos para prevenir que isso não, né? Que não fique pior, tá? A prática regular de exercícios físicos e alimentação saudável, tá? Pensando em questão de nutrientes, né? O que é uma alimentação nutricionalmente completa? Vocês estão vendo esse prato, né? Então, esse prato tem vários grupos alimentares, tá? Então, é importante, às vezes, na nossa rotina, a gente não tem oportunidade de fazer várias refeições, de ter pausas, e às vezes a oportunidade que a gente tem, a gente acaba colocando alimentos mais práticos e menos saudáveis, então a gente não consegue ter um equilíbrio nutricional, ter essa demanda nutricional, né? E quando eu falo em nutrientes, estou falando de nutrientes calóricos e não calóricos. Estou falando de carboidratos de lenta absorção, carboidratos mais complexos, ricos em fibras. Estou falando de proteínas de alto valor biológico, tá? Estou falando de gorduras poliinsaturadas, que são preventivas do nosso sistema cardiovascular. E também estou falando das fibras, né? Onde compõem a maior parte das vitaminas e dos minerais, né? Todos esses juntos, eles vão promover uma maior regulação do nosso corpo, tá? E aí, pensando na saúde intestinal, falei, fibra é importante somado a todos os outros nutrientes, tá? Quando a gente demanda de uma boa saúde intestinal, falei para vocês logo no início, né? Uma boa saúde intestinal, ela parte de você observar no seu fisiológico, no seu organismo, tá? Estou indo ao banheiro todos os dias? Qual a regularidade? Eu fico mais de 3 dias sem ir ao banheiro? Então, pode ser um sinal de alarme. Mas como que eu faço para ter o intestino saudável, né?
Então, parte, né, de uma questão, né, de consumo adequado de fibras, pensando que a maioria das doenças, elas são, né, hoje originárias através de um intestino saudável. É no intestino que a gente vai fazer toda a absorção dos nutrientes, vai fazer o maior aproveitamento, tá ok? E aí pensando em qualidade da alimentação, né? Qual que é a recomendação de fibras para minha alimentação diária, tá? Então a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda cerca de 25 a 35 gramas de fibras, tá? Isso corresponde a 400 gramas de hortaliças dias. E eu trouxe um exemplo bem prático para vocês entenderem que 400 gramas não é tanta coisa assim, tá? 2 goiabas, um copo de suco verde, um suco de laranja, um copo com duas frutas, tá? E um prato ali bem generoso, com uma média de umas 7 ou 8 folhas de alface ou outro vegetal folhoso e também algum legume, alguma verdura, tá? Então isso, né, você pode dividir numa refeição de almoço e de jantar, né? O suco você pode colocar ali como uma opção de café da manhã para complementar teu café da manhã. As frutas também pode ser como uma sobremesa ou pode ser um lanche intermediário. Então não é tão difícil atingir essa demanda de fibras, tá? É isso que faz contribuir para a questão da tua saúde intestinal. Mas é só fibras que é ideal para a minha saúde intestinal? Não, preciso me preocupar com relação à água. Quando eu consumo fibras demais e não consumo água, meu intestino também não funciona bem. Também, né, vamos falar sobre os benefícios da água, tá? Quando eu vou falar sobre benefícios, a água, ela é o veículo que faz, né, o transporte de todos esses nutrientes, tá? Então não adianta você só consumir, fazer uma dieta balanceada, sendo que você não tem um intestino saudável, você também não toma água adequadamente para fazer a melhor absorção e transporte desses nutrientes, tá? Uma média adequada de água dia, tá, para um ser humano, tá? Vocês podem fazer um simples cálculo, tá? Vocês vão calcular 35 ml a 40, que é a média, pelo seu peso atual. Tá? Então você percebe que isso é diferente de indivíduo para indivíduo. Pessoas precisam tomar 1,5 litro, pessoas 2, pessoas 3. Isso também vai partir muito da sua rotina, né? Eu passo o tempo mais sentado, trabalho em setor administrativo, passo o tempo trabalhando e exposto ao sol, ou seja, eu perco mais água, né? Como que é minha rotina, meu dia a dia? Faço bastante exercício físico e transpiro bastante, então eu vou precisar demandar mais água ao longo do dia. Uma dica legal para aumentar esse consumo de água, né, é começar o dia com uma boa hidratação, tá? Isso ajuda a ativar o seu sistema linfático, ajuda na questão, né, da limpeza daqueles corpos estranhos que eu falei para vocês em relação a xenobióticos, né? Então, assim, sempre faça como rotina, né? Levantou de manhã, faz uma higienização bucal e já, né, começa com um copo de água e vai distribuindo em várias tomadas ao longo do dia, tá? Você pode distribuir em média 30 minutos antes de cada refeição, ou às vezes criar estratégias, sempre que vai ao banheiro, ou vai à cozinha, ou antes de começar a preparar o almoço ou uma refeição, você pode estar se hidratando, tá? Até que você atinja esse valor ideal. E aí entra uma outra categoria, né, dos alimentos funcionais, né? Eu falei de toda a composição, que é interessante para a gente ter esse equilíbrio, uma dieta balanceada, proteínas alto valor biológico, carboidratos complexos, fibras, gorduras, a maioria de origem poliinsaturada, né, vitaminas, minerais, mas existe uma classificação de alimentos que são os alimentos funcionais. Então, o que é funcional? Ele traz uma função a mais do que a função nutricional básica. Tá? Enquanto eu estou consumindo proteínas para melhorar minha saúde imunológica, estou consumindo carboidratos para fornecer energia ao meu corpo, estou oferecendo gorduras para a demanda, né, da produção dos meus hormônios, né, eu venho com alimentos ali que vão trazer benefícios extras. Tá? E esses são alimentos, eles fazem prevenção de algumas doenças, como câncer, como combate às doenças cardiovasculares, tá? E dentre eles eu trouxe
alguns que são mais importantes, né, para a prevenção do câncer, já que esse é o assunto a ser mais tratado hoje, tá? Que é o licopeno, né, que são boas fontes de licopeno. Licopeno está presente mais no tomate, na goiaba, na melancia, tá? Nós temos o grupo das catequinas, né, que são ingredientes ali ativos presentes no chá verde, tá? Nós temos o grupo dos flavonoides que estão aí na uva, né? A gente pode pensar no resveratrol, nas frutas vermelhas e no beta-caroteno, né, que está aí nos alimentos de cor mais alaranjada. A exemplo da cenoura, da abóbora, né? O que é interessante, né? É que cada ativo, cada função nutricional, alimento funcional desse tem uma coloração diferente. Então eleva aquela ideia que a gente sempre fala, né? Para você ter um equilíbrio nutricional e um prato nutritivo, você precisa de cor, né? Quanto mais cor seu prato tem, mais nutrientes eu estou trazendo para o meu corpo, né? Então, esse é um exemplo bem prático, né, do que cada alimento compõe, né? Nós temos aí alimentos de cor mais alaranjada, alimentos vermelhos, né, e alimentos, né, de coloração roxa, tá? Que daí tá nas uvas vermelhas e nas demais outras frutas também, tá? O que vale lembrar, né? Quando a gente se expõe a um risco, o que é muito comum também a gente observar para prevenir tal alimento, eu preciso consumir esse alimento e eu começo a colocar crenças sobre esse alimento, dizendo, né, que ele é milagroso, ou assim como eu disse que a questão dos alimentos que têm bastante aditivos alimentares são extremamente prejudiciais. Então, cabe a nós, né, não pensar, né, começar a verificar se esses alimentos eles estão condizentes com os hábitos saudáveis. Então, eles têm que pertencer a uma dieta balanceada, porque às vezes não adianta, né, eu estar consumindo um alimento funcional, né, que previne o colesterol, sendo que eu também estou com uma alimentação muito rica em gorduras saturadas, tá? Então, isso não se equilibra, tá? Então não traz tantos benefícios. Sempre é importante a gente colocar esses alimentos, né, em conjunto aí com a alimentação saudável, e nesses alimentos a gente encontra ali na maior parte das verduras, dos vegetais folhosos, né? Não existe assim um alimento assim, é potencialmente caro, né? A gente consegue ter uma variedade aí conforme a safra do mês, né? Conforme cada alimento que tem maior produção naquele mês. E para finalizar, né, conforme todo o material, toda a reflexão que foi passada hoje, né, eu trago essa frase que ela é muito interessante, que ela fala, né, que o seu alimento seja o seu medicamento e que o seu medicamento seja o seu alimento, tá? Então, o que a gente tem que pensar, né? Às vezes a gente está com o corpo adoecido, está fazendo utilização de medicamentos, tá? E a gente quer substituir esse medicamento por não quero ter hábitos saudáveis, ter uma alimentação saudável, porque acha que o medicamento vai exercer a sua função. Mas de nada adianta a gente não contribuir e não fazer toda a prevenção. A gente precisa sim ter uma alimentação saudável, equilibrada, né? Associar todos aqueles fatores que nos trazem qualidade de vida, que melhoram nossa energia, mas também pensar que só o medicamento ali ele não é capaz de fazer ação, tá? Quando essa doença já se instalou, tá? Muito obrigada. Esse foi o nosso momento de reflexão, agradecendo mais uma vez a parceria da Unimed, trazendo tantos aspectos importantes para o nosso dia a dia. Tem coisa, Ana Paula, que você falou e todos nós sabemos, e a gente precisa sempre revisitar essas pautas, escutativa. Então, o que é essa escutativa? É escutar e colocar em prática, né? Depende de cada um de nós. As oportunidades que nós temos de estar nesse momento de reflexão, receber uma nutricionista falando sobre a importância dos nossos bons hábitos, faz parte das nossas escolhas. Então, o União Fit ele vem para isso, um despertar de novas práticas. E vamos fazer uma conexão agora, sabe, Ana Paula? Pensei, estamos em novembro, ser humano
Daqui a pouco vem um dezembro com várias festas, não é isso, pessoal? Confraternizações. Gente, ainda é tempo de se cuidar. Quem ainda não fez o seu check-up, não viu seus exames, não analisou seu estado geral de saúde, agora é a hora. E na hora de confraternizar que vem, vamos usar o equilíbrio. Uma das palavras que você também usou hoje, né? Alimentação equilibrada, as cores equilibradas. Então, assim, vamos usar o equilíbrio para as nossas escolhas, porque vem um próximo ano repleto de excelentes oportunidades. E que essas oportunidades sejam com muita saúde. É o que nós desejamos para cada um de nós. Eu me coloco nesse meio, né? É importante a gente entender que o hábito ele é feito do dia a dia. Então, muito obrigada por toda a sua partilha de conhecimento. E esse é a União Fit, né? De bem com o corpo, de bem com a mente, trazendo no momento de reflexão essa oportunidade. Obrigada, até a próxima. Tchau! Até a próxima. Tchau, tchau.